Então, companheiros e companheiras, camaradas, ontem, 14 de dezembro, nós tivemos, em sessão conjunta do Congresso, derrubada de vetos presidenciais. E eu quero chamar a atenção, aqui eu não vou comentar sobre a desoneração, tá bom? Porque, claro, quando você desonera um setor, é muito, mas muito, muito difícil, quase impossível você onerá-lo novamente. E é engraçado porque o discurso para desonerar é que gerará mais emprego. No final das contas, não se gera emprego. Mas o discurso para manter a desoneração é justamente não aumentar o desemprego. E para onde é que vai, hein, esse valor que foi desonerado pelo governo? Me ajude aí nos comentários. Mas veja, eu quero chamar a atenção aqui para uma questão que eu compreendo, que é um tanto mais delicada, que é a do marco temporal. Veja você, o Congresso aprovou o marco temporal. Nós temos vídeo aqui no canal sobre isso, tá bom? Você depois pode acessá-lo. Então, o Congresso aprovou o marco temporal. Agora, o presidente Lula, ele vetou, tá bom? Essa lei do marco temporal. O Supremo Tribunal Federal já havia se pronunciado em relação à questão. Mas o Congresso ontem fez o seguinte: ele simplesmente derrubou o veto do presidente Lula e, mais ainda, considera que para que haja atividades econômicas e comerciais em terras indígenas, exploração nessas terras, não se deva nem notificar a autoridade competente, que lida diretamente com os índios, no caso a FUNAI. Agora, imagine você, eu quero que você reflita comigo. Isso é constitucional? Não, não é. Se nós lermos com muito cuidado, atentamente o texto constitucional, nós percebemos que a tese do marco temporal inexiste ali dentro, tá bom? Ao contrário, a vinculação do índio à sua terra é uma vinculação vital, é parte da sua identidade, da sua cultura, da sua sobrevivência. Por isso que a gente chama que há um vínculo umbilical do indígena com a sua terra. Ainda assim, o Congresso, que tem direito de fazer isso, tá bom? Ele simplesmente fez, passou por cima da presidência da República. E é curioso, porque a justificativa que alguns parlamentares dão é que é um interesse da sociedade brasileira. Quer dizer, eles falam em nome do povo, são, claro, representantes legítimos de parte desse povo, mas não têm competência nem condições de falar da totalidade da sociedade brasileira. Porque o povo brasileiro, aqui eu falo o povo como um todo, tá bom? Sabe muito bem da importância que a terra tem para os indígenas e do direito que os indígenas têm às suas terras. Mas esses parlamentares têm também os seus interesses, representam interesses. E aqui é indiscutível que representam interesses de segmentos do agronegócio, não de todo o agronegócio, tá bom? Que, por sinal, todo ele tem sido beneficiadíssimo por políticas do governo Lula já no início dos anos 2000. O que seria do agronegócio sem o Estado brasileiro? Sem a Embrapa, sem o Plano Safra, sem a estrutura toda que o Estado brasileiro, inclusive as embaixadas brasileiras, têm para dar conta dessa produção gigantesca do agronegócio brasileiro. Então, esses parlamentares votam, mas votam com base em interesses de segmentos desse agronegócio. Lamentavelmente também há uma suspeita, indícios, de que haja também interesses ali de garimpeiros ilegais, de grileiros, coisa que marca também a história do nosso país, lamentavelmente. Mas veja você, o Congresso se posiciona, né, contrário à presidência da República, ao governo. O governo já tinha ali demarcado o seu interesse, né, que é contrário ao marco temporal.
mas o Congresso vai lá e derruba o veto do presidente Lula. Deixa agora o governo numa situação delicadíssima. Mas isso não é um aspecto que eu quero chamar a atenção, um único. Mas é óbvio que isso vai parar onde? No Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aqui uma situação em que o Legislativo, neste sentido e nesse aspecto, rasga o texto constitucional. O Executivo já tinha opinado sobre a questão, mas, óbvio, isso vai parar no colo do Supremo Tribunal Federal, que será instado novamente a se posicionar em relação à matéria. E se posicionar, veja você como são as coisas. O Supremo havia sido instado, se posicionou, o Congresso correu para aprovar, o presidente Lula vetou, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula e agora retorna ao colo do Supremo Tribunal Federal. É claro que nós estamos num Estado democrático de direito, portanto, esse Estado burguês tem como esfera última o judiciário, que é para garantir as regras do jogo, tá bom? Este mesmo Estado democrático de direito. E é o Supremo, que é o guardião da Constituição, então tem a obrigação de, nestes casos todos, ler e aplicar devidamente o texto constitucional. Então, nós teremos uma situação em que, novamente, o Congresso se colocará contra o Supremo Tribunal Federal. Por que se colocará? Contra a Constituição, contra o direito dos indígenas, que é uma minoria do nosso país, historicamente marcada por grande sofrimento. E aí, como é que o Congresso vai reagir? Como é que você imagina que o Congresso reagirá diante do Supremo Tribunal Federal nessa questão? Bem, eu imagino que eles vão reclamar bastante e dizer que o Supremo está interferindo numa área que não lhes é competente. Mas é claro que a competência do Supremo Tribunal Federal é resguardar o direito constitucional e dos povos indígenas que são brasileiros como nós. São cidadãos e cidadãs. Tá? Então, veja você, inclusive sob os cuidados do Estado, tá bom? Então, o Congresso vai reclamar bastante que o Supremo está invadindo a prerrogativa do Legislativo e etc, etc, etc. E aí nós teremos a seguinte situação, tá? Uma maior tensão entre esses poderes da República. E aqui, a minha modesta opinião é que é uma tensão necessária, porque nós precisamos preservar os indígenas e a sua terra. E isso há uma questão muito forte, inclusive, ligada ao meio ambiente, tá bom? Preservar os indígenas e as suas terras é preservar o meio ambiente. Então nós teremos uma nova tensão entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal, com o governo no meio deste cabo de guerra. Vou usar essa imagem. E nisso, no momento em que o Supremo Tribunal Federal terá um novo ministro indicado pelo presidente Lula, o Flávio Dino. Como é que você vê essas questões? Como é que você lê essa situação política? Escreva aí nos comentários. Muitíssimo obrigado por sua presença, por sua participação. E a gente volta mais tarde.